Oi, gente, tudo bem? E aí, vocês gostaram da brincadeira que a professora colocou no grupo hoje? Coloquei com todo carinho, tá bom? Bom, o que nós vamos estudar agora? Nós estudaremos língua portuguesa. Nós entraremos na unidade 2, que está lá na página 80. A página 80 se escreve o 8 e o 0 pertinho, ó. Sabe como chama essa unidade? Fazendo História. Vamos lá? Apesar de ouvirmos muitas histórias na escola, este costume de contá-las não foi criado pelas nossas professoras. E mesmo ouvindo várias histórias dos nossos pais, esse costume é ainda mais antigo do que eles. Mais antigo até que os nossos avós. Desde muitos e muitos anos atrás, as pessoas ao redor de todo o mundo já tinham o costume de contar histórias umas para as outras. Essas histórias não estavam presentes somente nos livros. Elas também podiam aparecer em imagens que eram desenhadas em moedas, murais, vasos e outros objetos. Mas você acha que somente com imagens conseguimos contar tudo o que é possível sobre a história ou um evento? Vocês acham que somente vendo, por exemplo, uma estátua, dá para saber a história dela? Dá para a gente conhecer a história de um objeto só de vê-lo? Não, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês que está aqui no livro. Aqui ao lado, ó, nós temos um objeto. Que objeto é esse aqui, gente? Um vaso. E nós temos aqui quantas pessoas nesse vaso desenhado? 2 pessoas. Dá para saber o que essas pessoas estão fazendo? Olha. Dá para a gente saber? Só olhando aqui nesse vaso, dá para saber quem são essas pessoas, dá para saber em que momento fizeram esse vaso. A gente consegue saber tudo isso? Não dá, né, gente? Precisaríamos do quê? De mais informações. Então, nós precisaríamos conversar com alguém que soubesse ou teríamos que ter acesso a algum documento escrito, um livro, que contasse a história desse vaso. Olha lá. Olhando a imagem, o que conseguimos perceber é que ela mostra 2 homens com objetos nas mãos, mas não temos como saber quem são eles e o que faziam. Naquela época, a escrita já existia, por isso todas essas informações puderam ser anotadas e hoje sabemos que esse vaso foi feito como prêmio para o vencedor de uma competição de arremesso de discos. Essas competições eram muito famosas naquela época, quase como as nossas Olimpíadas. Por isso vemos um atleta desenhado com um disco na mão, pronto para o arremesso, em frente ao seu professor. O atleta e o seu professor. Tá vendo como a escrita é importante? Se alguém não tivesse registrado isso, não teríamos como saber, né? Veja como a escrita foi importante para trazer informações que não conseguiríamos ter somente com a imagem. Por isso a escrita é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Nesta unidade você vai ver que as palavras escritas constroem histórias e informações na nossa imaginação. Vem comigo então para o capítulo 3, tá bom? A gente já se encontra.